Fala pessoal, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta e compartilha muito, afinal de contas já é muito importante pra gente, passamos dos 25 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo que já nos acompanha, e lembrando, né, se você é novo, aproveita, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Pessoal, passando aqui rapidinho para falar com vocês sobre alguns temas importantes desta quinta-feira do Grêmio, porque teve reapresentação do elenco, teve reunião da direção com o técnico Renato Portaluppi e também tem outras situações fora de campo para a gente falar com vocês. Tem Everton Ribeiro, tem Luiz Soares, enfim, a gente vai trazer tudo aqui para vocês do que a gente conseguiu apurar de informação. Começando então pela reapresentação do elenco, tá? A gente teve hoje a representação do grupo, né, do time principal. O Grêmio teve 3 dias de folga depois da derrota no Clássico Grenal. Hoje voltou às atividades, às 13h30 da tarde teve atividade aberta lá no CT Luiz Carvalho. Alguns jogadores não estiveram presentes, tá, ou pelo menos não foram a campo, são 4. Primeiro deles o Luiz Soares, afinal de contas todo mundo já sabe, né, que o Luiz Soares está em Barcelona para finalizar os trâmites para conseguir a sua cidadania espanhola. O João Pedro, lateral direito, foi liberado por questão particular, teve problemas familiares, então foi liberado do treinamento de hoje. Ele chega hoje à noite em Porto Alegre e amanhã já deve trabalhar com o restante do grupo, então não preocupa. E outros 2 jogadores também não foram a campo, o zagueiro Rodrigo Eli e o lateral esquerdo Cuiabano, que nesse momento estão no departamento médico e que ficaram na academia realizando apenas trabalhos físicos, né? Além disso, o JP Galvão também, em parte do treinamento, ficou na academia, não foi a campo durante todo o período de treinamento. Outro ponto importante para a gente trazer aqui para vocês do treino é em relação a Renato Portaluppi. Afinal de contas, deu todo aquele imbróglio, né, toda aquela polêmica envolvendo o não concedimento lá, né, o fato do Renato não ter concedido entrevista coletiva na derrota para o Grenal. Na chegada do CT foi bastante visível, deu para perceber que tinha muita gente da direção ali, o estacionamento que é destinado, né, reservado para o pessoal da direção do Grêmio estava cheio, então teve muita gente no CT. Presidente Alberto Guerra, o vice-presidente de futebol Antônio Brum, outros membros também da direção estiveram presentes no CT para conversar com o Renato, e depois dessa breve reunião, o presidente Alberto Guerra, o Antônio Brum e o Renato foram a campo lá, ficaram assistindo o treinamento enquanto os jogadores trabalhavam. Outra coisa importante para falar para vocês, uma notícia curiosa, o Bitelo esteve presente no CT Luiz Carvalho hoje, está lá de folga do seu clube, né, data FIFA, então o futebol parou, e o Bitelo, que não foi convocado aí para nenhuma categoria da seleção brasileira, esteve presente no CT Luiz Carvalho e assistiu parte do treinamento também. Agora vamos falar sobre os assuntos fora de campo, porque a gente tem algumas informações para trazer para vocês. Hoje pela tarde saiu a informação lá do Júlio Miguel Neto, um setorista do Flamengo, do Rio de Janeiro, falando que o Grêmio teria interesse no Everton Ribeiro e que estaria disposto a oferecer 2 anos de contrato. O que a gente pode trazer para vocês? Essa informação a gente apurou há mais ou menos uma semana, a gente até chegou a publicar em alguns espaços aqui, mas a gente vai recapitular para vocês não esquecerem da real situação do Everton Ribeiro. O que acontece? Hoje ele tem a sua renovação de contrato em andamento, não existe perspectiva ainda, não existe uma posição do staff do jogador se vai ser possível essa renovação caminhar, se não vai ser possível, afinal de contas tem alguns fatores que ajudam, né? O fato do Tite ser o novo técnico do Flamengo pode ajudar numa renovação de contrato, mas o que é pedido pelo Everton Ribeiro, tanto para o Flamengo quanto para outros clubes interessados? No mínimo 2 anos de contrato, tá? O jogador quer uma estabilidade maior, não quer fazer contrato de 1 ano, entende que ainda pode fazer mais um contrato de médio prazo, e a manutenção do patamar salarial, que hoje gira na casa de R$1 milhão por mês. Então essas são as condições que o staff do Everton Ribeiro pede para abrir negociação com qualquer clube. Sobre o fato dele permanecer no futebol brasileiro, existe um entendimento no staff do Everton Ribeiro de que num primeiro momento, renovar com o Flamengo, ou seja, existe uma prioridade para renovar com o Flamengo, ampliar o seu vínculo, permanecer no Rio de Janeiro. Se essa renovação não caminhar, aí sim o jogador vai avaliar outras opções, mas a prioridade do Everton Ribeiro, caso não renove contrato com o Flamengo, é buscar uma equipe fora do Brasil. O mercado árabe e o mercado dos Estados Unidos são 2 mercados que têm muito interesse no Everton Ribeiro, que chegaram a realizar sondagens, inclusive a situação mais forte dentre esses 2 mercados é a situação dos Estados Unidos, existe um monitoramento forte de clubes norte-americanos em cima do Everton Ribeiro. Se não for possível renovar com o Flamengo e buscar um clube no exterior, aí sim o staff do Everton Ribeiro vai trabalhar por uma possibilidade de outros clubes no Brasil.
O São Paulo também tem interesse, deu um passo atrás. O Grêmio tem interesse e está observando a situação. O Fluminense chegou a sondar a situação do Everton Ribeiro também, mas existe já um direcionamento de que ou renova com o Flamengo ou também vai para o futebol do exterior. Se nenhum desses dois cenários acontecer, se nenhum desses dois cenários for possível, aí sim as partes vão conversar para um retorno ao futebol brasileiro e para a presença dele em outro clube do Brasil. Então, sobre Everton Ribeiro, é isso aí. Sobre Luis Soares, tá, gente? Porque saiu a informação de que o Grêmio estaria fazendo um trabalho para convencer o Luis Soares a permanecer no Grêmio. A gente consultou algumas pessoas do clube e todas elas foram muito diretas em relação a isso. Não existe. O Grêmio não está trabalhando nos bastidores nenhuma esperança, nenhuma possibilidade de que o Luis Soares permaneça em 2024. Porque qualquer sinalização de permanência precisa partir do jogador. O Grêmio sempre deixou muito claro. O nosso projeto inicial era de 1 ano, nós aceitamos a condição de 2 anos porque a gente entende que é um jogador que pode render a médio prazo também, mas qualquer sinalização de permanência do Luis Soares precisa ser tratada primeiramente e precisa vir dele. Como até o momento não veio nada, o Grêmio não recebeu nenhuma sinalização do Luis Soares ou de qualquer uma das pessoas que o representa para falar sobre uma permanência no ano que vem, o Grêmio trata esse assunto como encerrado, diz que não existe nenhuma possibilidade de estar nos bastidores trabalhando por uma permanência do Luis Soares. Repetindo, precisa vir uma sinalização por parte dele. Se não vier nenhuma sinalização por parte dele, o Grêmio não vai fazer nenhuma força para que o Luis Soares fique em 2024, pois entende que o jogador não vai mudar os seus planos depois de negociar com a direção um aditivo no contrato para antecipar o fim do vínculo. Então, sobre o Soares, é basicamente isso, não tem, nesse momento, como eu disse, nenhuma movimentação para a permanência desse jogador para o próximo ano, tá bom? E aí, o que achou do conteúdo do vídeo? Te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa o like no vídeo e tamo junto. Grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!